E eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. E é um texto que nós vamos revisitá-lo. E eu falo revisitá-lo porque recordo-me de já ter compartilhado com os irmãos aqui, não me lembro exatamente quando, através de uma mensagem pregada nesse texto, capítulo 5 de Lucas, os versos de 1 a 11, é o texto que fala da pesca maravilhosa, é um texto que os irmãos muito bem conhecem. Já localizaram? Desembainha a sua espada, abra a sua espada, mantenha a sua Bíblia aberta e fique de olho no texto, tá certo? Isso é muito importante fazer. O pregador está no púlpito pregando e você está com um olho no pregador e o outro, no celular não, o outro é na Bíblia, tá certo? Na Bíblia, fica olhando o texto lá para ver, opa, está caminhando direitinho, é por aí que a coisa está sendo dita. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Ó Deus amado, gracioso és o Senhor, maravilhoso és tu, Senhor, e pedimos a ti nesta hora, Deus querido, que tu abras a nossa mente e coração, para que possamos compreender e acolher a tua palavra, como de fato ela é, a palavra viva do Deus viva. Tem misericórdia de nós, Senhor, e alimenta-nos com pão celestial, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos irmãos, que texto bonito, não é? O texto da pesca maravilhosa. E é um texto que nos impressiona, assim como impressionou a Pedro, causando um impacto muito grande no coração dele, na vida dele, e das outras pessoas que estavam com ele naquela cena. Também essa passagem bíblica, a narrativa desse episódio, deste fato, também causa um impacto muito grande nos nossos corações. E eu creio que exatamente este é o propósito dessa passagem, é mostrar para nós quem de fato é o nosso Redentor, como ele tem se apresentado nas Escrituras Sagradas. Quem é esse Jesus
esse Jesus tão cantado, tão proferido em versos, em prosas, esse Jesus que tem sido o alvo de muitos comentários, de muitas discussões e até mesmo de muitas controvérsias. Quem de fato é Ele? O que a Bíblia fala sobre Ele? Ele se apresenta a nós, Ele se apresentou naquele contexto aos seus discípulos, às pessoas que estavam com Ele em meio àquela multidão. E essa narrativa aqui, a narrativa deste fato, serve também para que nós possamos ter, não simplesmente uma noção de quem Ele é, mas sabendo quem Ele é, possamos reconhecer quem de fato nós somos, como Pedro reconheceu quem ele era, a partir daquela experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. E aí a gente já pode até dizer que quem nunca foi impactado, quem nunca foi verdadeiramente, presta atenção, quem nunca foi verdadeiramente impactado com essa verdade de quem é Jesus, não tem noção de quem é, não tem noção de quem Ele próprio é. Nós só temos noção de quem nós verdadeiramente somos a partir do momento que nós compreendermos quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Vejam que a narrativa começa dizendo: aconteceu que. O que aconteceu? Vejam bem, nós estamos diante não de uma parábola, nós estamos diante da narrativa de um fato. Estou aqui, aconteceu. Aconteceu o que? Ao apertá-lo a multidão. A ideia é que Jesus estava no meio de uma multidão. Se você me perguntar quantas pessoas haviam ali, qual era o número de pessoas, quantas pessoas estavam em meio àquela multidão, eu não tenho condições, ninguém tem condições de afirmar. O fato é que era um número considerável de pessoas, ao ponto de o escritor bíblico dizer uma multidão. Então, aconteceu que ao apertá-lo a multidão, então a ideia é que Jesus estava sendo espremido ali, as pessoas estavam tentando se acomodar. Qual o objetivo daquelas pessoas? O texto diz que eles estavam assim para ouvir a palavra de Deus. Que coisa boa! Que coisa boa é saber que tem pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. Naqueles dias, naquele contexto, pessoas diferentes estavam se acotovelando tão somente para ouvir a palavra de Deus. E diz a Bíblia que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E dali o Senhor Jesus, ele viu 2 barcos que estavam à praia, 2 barquinhos que estavam ali. E a narrativa continua no verso 2, dizendo: mas os pescadores, então não era iate de passeio aí, não era barco de competição esportiva, não, era um veículo, era um barquinho utilizado para pesca. Homens trabalhavam nele, pais de família usavam aquela embarcação para ganharem a vida. Era um instrumento de trabalho deles, era o barco. E aqueles 2 barcos estavam lá. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que Jesus viu? 2 barcos. O que Jesus viu mais? Pescadores. O que mais ele viu? Que aqueles pescadores estavam lavando as redes. E por que eles estavam lavando as redes? Porque a missão deles havia terminado. Eles haviam trabalhado e agora terminaram. E o que eles deveriam fazer depois daquilo? Simplesmente lavar as redes, deixá-las prontas para que no dia seguinte pudesse sair novamente para o seu trabalho. No verso 3 ele vai dizer: então, entrando em um dos barcos, Jesus entra em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão.
Presta atenção. Jesus olhou aquela cena, Jesus já sabia o que estava acontecendo, agora ele pede emprestado um barco, porque o barco não era dele, ele pediu emprestado. E ele fez um pedido também àqueles homens: coloquem esse barquinho um pouquinho mais para lá, coloquem um pouquinho mais para dentro da água, tirem mais um pouquinho da beira, eu vou usá-lo. E Jesus queria utilizar aquele barco com um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus ao fazer aquilo, ou solicitar aquilo? Era tão somente ficar numa posição que pudesse falar a toda aquela multidão. Ele não estava num púlpito elevado, onde as pessoas poderiam olhá-la e ouvi-la facilmente. Então aquilo foi uma questão meramente estratégica, simplesmente isso, uma questão estratégica, porque o objetivo de Jesus é que todas as pessoas literalmente pudessem ouvi-lo, compreendê-lo, entender aquilo que ele haveria de ensinar. Jesus tinha muita coisa a dizer àquelas pessoas. Ele precisava, era o seu desejo, alcançar o coração daquelas pessoas, não simplesmente o ouvido, mas falar aos seus corações. E para isso ele estava naquela posição. Para isso ele pede aquele barco. Diz o texto no verso 4, continuando a narrativa, quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, eu não sei exatamente o que Jesus pregou. Nós não sabemos quais foram as palavras de Jesus naquela pregação, naquele ensino, naquilo que ele disse naquele momento. Mas quando ele termina de pregar, quando ele termina de falar, então ele se dirige agora a Simão, a Pedro, e diz: olha, faze-te ao largo, isto é, vai para mais longe, vai e lança as vossas redes para pescar. Vocês podem ir, lancem as redes de vocês para pescar. E foi nesse momento então que Pedro responde para ele: ô mestre, talvez o senhor não entenda bem aqui da nossa arte, talvez o senhor não compreenda muito bem, mas sabe, nós passamos a noite toda trabalhando, eu estou moído, estou quebrado, eu estou mal. Passamos a noite todinha lançando azeite de um lado para outro. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Nós não conseguimos pegar uma piabinha sequer, não pegamos nada. Jogamos as redes, mudamos a posição do barco, fomos numa direção, em outra direção, pensamos, refletimos, refizemos os nossos planos. Isso foi a noite inteirinha, Senhor. A noite inteirinha. Sabe, Senhor, hoje o mar não está para peixe. Hoje o mar não está para peixe. Mas eles ouviram o que Jesus tinha dito. E aquilo que Jesus falou foi tão impactante, tão importante, que a despeito da decepção deles, da certeza de que eles tinham que o mar não estava para peixe, que eles disseram, que ele disse: mas sob a tua palavra, eu lançarei o quê? As redes. Os irmãos estão entendendo? Eu já tentei, eu já lutei muito, eu já me esforcei, eu fiz de tudo que eu podia, estou exausto, estou cansado, quero ir para casa, curtir a minha tristeza, a minha decepção. Vou para casa, vou chegar em casa e dizer para minha esposa: olha, hoje, filha, não deu nada não, hoje o negócio não deu nada, infelizmente, apesar de tudo isso, é sob a tua palavra que eu lançarei a rede. A ideia, portanto, que nós temos aqui, e que o texto nos faz entender, compreender, é de que aquelas palavras de Jesus foram suficientes para devolver àqueles homens a disposição de continuar trabalhando, a disposição de lançar as redes novamente no mesmo lugar onde eles já tinham lançado várias vezes, de acreditar
que algo novo poderia acontecer. Sabe, irmãos, quando a gente olha para o texto, a gente descobre uma coisa muito importante. É que esse texto não está falando propriamente de Pedro e da decepção, da frustração dos seus companheiros de trabalho. Mas esse texto está falando sobre o pastor Antônio, está falando sobre Azevedo, sobre Adriano, sobre Zeca, sobre Cleiton, sobre cada um de nós. Nós que tantas vezes lançamos as redes nos mares da vida, tantas vezes já entristecidos, decepcionados, dizendo: eu vou desistir, eu não aguento mais, não tem jeito. Aí de repente é num culto que você vem, e que você se assenta, ali, quem sabe até meio a contragosto, quem sabe como a última cartada da sua vida, alguém disse: vai lá na igreja, vai lá, participa lá no culto, e você vem. E é bem ali muitas vezes que Deus restaura a tua sorte, é bem ali que Deus faz renascer o teu ânimo, a tua disposição em continuar vivo, em continuar lutando, em desistir daqueles pensamentos de fracasso, de tragédia, de morte, de fatalidade. Quantas pessoas não desistiram de um suicídio porque ouviram a mensagem do Evangelho? Quantos casais já a ponto de uma dissolução não resolveram refazer a sua história simplesmente porque ouviram uma mensagem do Evangelho? Quantas pessoas que na sua vida profissional já estão dizendo assim: eu vou pinturar a chuteira, não dá mais para mim, eu estou muito chateado, não dá para aguentar mais aquele ambiente, eu não suporto mais, a coisa está insuportável, a situação é insuportável. Aí você ouve a mensagem do Evangelho que devolve a você a coragem, o ânimo, a disposição de continuar. Aí você poderia me colocar em xeque agora. Você poderia agora fazer isso comigo. Dizer: pastor, a sua atividade é essa, é pastoral. Por acaso, pastor, em algum momento, alguma dessas coisas já não passou na sua mente? E se eu dissesse para você que nunca passou, eu estaria mentindo. Mentindo. Quantas vezes? Quantas vezes? Por conta de uma tristeza, de uma angústia, de um aborrecimento, de achar assim: não dá, aqui não dá, aqui não dá. E você culpabiliza os outros: é fulano de tal que me perturba, é não sei quem, é a condição, é a situação. E o inimigo vai usando todas essas coisas para te colocar num canto e dizer: desiste, sai fora. Quantos pastores por aí não estão trocando de campo simplesmente por não ter conseguido lidar com uma situação, um problema dentro do seu próprio ambiente, na sua própria família, na sua igreja? Ele chega a dizer: não dá mais, com essa turma não dá mais. Chega a satanizar os seus irmãos, os seus companheiros. Preciso encontrar novos ares, um outro lugar, talvez lá eu vá ser mais bem tratado, talvez lá terão uma consideração maior para comigo, talvez ouvirão as minhas palavras com mais facilidade. Quantas vezes, e quantos pastores não têm sofrido disso? Não dá, desisto, jogo a toalha. O Senhor está dizendo aqui para Pedro: olha, Pedro, eu sei que tu está cansado, tu está exaurido, tu está decepcionado, tu está frustrado, mas volta para o mar, o teu lugar é lá, volta para lá. E Pedro diz: é, Senhor, é sobre as tuas palavras que eu lançarei a rede. Os irmãos estão entendendo isso? Deus está dizendo para você:
Em primeiro lugar, tenha disposição para ouvir aquilo que Deus tem a te dizer. Mantenha os teus ouvidos abertos, o teu coração aberto. Não tire de você essa oportunidade de ter a sua vida transformada. E nós muitas vezes tiramos de nós mesmos, quando nos recusamos muitas vezes a participar do culto público. Porque é assim que Deus tem nos tratado. É quando nós estamos reunidos, no meio da multidão, meio que escondidos, ninguém parece que está nos vendo, Deus está vendo. É aquela sensação que você tem, meu irmão. Nossa, hoje o pregador está falando para mim, essa mensagem foi para mim, não tem jeito. E você fica tão constrangido que muitas vezes baixa a vista, tenta se esconder ali por trás, porque diz, não, isso aqui está dando tudo encaixando com a minha vida. Porque é assim que acontece. Nós não podemos tirar de nós essa oportunidade de ter as nossas vidas restauradas. É acreditar que Deus pode mudar a nossa sorte. É acreditar que Deus, Ele pode transformar a nossa vida. É acreditar que Deus pode acender uma luz nas trevas da nossa mente e perceber quem Ele na verdade é e o que Ele pode fazer por aqueles que o amam e que o buscam. Ali aconteceu algo tão significativo que Pedro não pescou apenas uma meia dúzia de peixes, quem sabe para o jantar, para o almoço, para o jantar, e mais uma para dar para algum amigo, alguém assim. Não, o barco dele se encheu de tal maneira que quase vai a pique. E aí ele chama os seus amigos que estão mais distantes, que viram o seu fracasso, aqueles que olharam que eles não conseguiram nada. Agora, esses mesmos que estavam lamentando, entristecidos, estão, quem sabe, felizes da vida, chamando todo mundo, vem cá, venham aqui, porque eu quero compartilhar com vocês, peguem um pouco dessas bênçãos, desses peixes. Olha só, como está aqui o meu barquinho, está para afundar, leva para vocês. E os barcos saíram cheios de peixes, porque Deus é um Deus que nos abençoa de forma grandiosa. Deus não abençoa os seus filhos com conta-gotas, com gotinhas. E a maior de todas as bênçãos foi a bênção da salvação. Que coisa maravilhosa Ele realizou por nós, algo que nós não poderíamos fazer jamais. E com a salvação vem toda a sorte de bênçãos derramadas sobre o povo de Deus. Gente, nós somos um povo abençoado, meu irmão. Se alegre do Senhor, porque você tem sido grandemente abençoado por Deus. Deus não abandona os seus. Aqui está uma história linda, onde Jesus revela o seu caráter divino naquele episódio. E como é que Ele faz isso? Como é que Ele se revela? Em primeiro lugar, demonstrando o seu domínio sobre o universo criado. Ele demonstra o seu total domínio sobre todas as coisas. Ele fez aparecer peixe, onde antes não tinha. Ele é tão poderoso que fez um milagre acontecer ali. Algo grandioso aconteceu. Ele diz para Pedro: faze-te ao largo, isto é, volta para o mar, volta para lá, volta para lá. Esse mesmo Jesus que disse isso a Pedro, é o que vai dizer a Pedro, vem, quando ele quis andar sobre o mar, como Jesus andou. É o mesmo que repreendeu a fúria dos ventos, quando o mar estava agitado. Jesus se revela a nós como aquele que tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. O nosso Jesus não é um Jesus vítima de algum golpe, de forma nenhuma. Ele sabia o que estava fazendo. É o Jesus vencedor, que tinha um domínio sobre todas as coisas. O mesmo domínio que esteve na pessoa, na figura do Criador, do Pai, no passado, quando fez o Mar Vermelho abrir, o Rio Jordão abrir, as muralhas de Jericó
ruírem. É o mesmo Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que tem todo o domínio sobre todas as coisas. Jesus estava mostrando com aquilo ali quem de fato Ele era, o Senhor absoluto, o que tinha todo o poder e todo o domínio. Mas Ele revela o seu caráter, não só demonstrando o seu domínio sobre todo o universo criado, mas manifestando também o seu cuidado para com aqueles que foram por Ele chamados. Manifestando o seu cuidado. O que Jesus percebeu? Que tinham homens na praia, cansados, entristecidos, porque não tinham apanhado nada. E Jesus revela o seu caráter, manifestando todo o seu amor e cuidado para com aqueles a quem Ele estava vocacionando, chamando para estar com eles. Esse é o Cristo revelado nas Escrituras. É o que manifesta o seu caráter, cuidando cada um de nós. E Ele cuida, Ele faz isso muito bem. E eu sei o quanto você tem sido alvo desse amor de Deus, desse cuidado de Deus. Creia nisso. De todo o coração se apega a essa verdade. Afaste de você todo sentimento de orfandade. Não, eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Senhor que me ama com amor eterno. Eu tenho um Senhor que quando o meu coração se esvazia, Ele se apresenta para enchê-lo de alegria e de esperança. Eu li um livro, para mim, muito importante na minha vida como pastor. Não me recordo agora do nome do autor. E o título do livro é Andando de Tanque Vazio. E ele mostra que muitas vezes nós, não somente pastores, nós, povo de Deus, nós estamos caminhando, andando, mas de tanque vazio, estamos na reserva, estamos a ponto de parar, estamos sufocados. Então nós precisamos ir à fonte, buscar a Deus para que Ele possa renovar o nosso ânimo e a nossa força, a fim de que a gente continue vibrando de alegria por estar na presença dEle. E é Ele assim que vai cuidando de nós, dia após dia. É o Deus que traz alegria ao nosso coração, devolve a esperança, o ânimo, a disposição de lutar, a coragem para sair todos os dias para trabalhar, sabendo que Deus está cuidando da gente. Chegar no final de semana e esperar com alegria o momento que o domingo chegue para que a gente possa cultuar a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado pelas bênçãos derramadas durante toda a semana, prepara-me para uma nova semana, Senhor. Deus estava mostrando ali o cuidado que Ele tinha, o Senhor Jesus manifestando o cuidado que Ele tinha para com aqueles que a Ele estava chamando. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver que Deus revela o seu caráter divino também, não só demonstrando o seu domínio sobre tudo aquilo que foi criado, não simplesmente manifestando o seu cuidado para com aqueles que foram chamados, mas também revelando aos seus o seu propósito quanto à obra a ser realizada. Vejam que ao final, depois que Pedro é impactado com aquela cena, com aquilo que Jesus tinha feito, ele reconhece quem ele era. Verso 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. No verso de número 10 ele diz: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Em outras palavras, não interessa o que passou, não interessa quem tu és o miserável pecador mesmo, Pedro. Tu és isso mesmo, tu és fraco, tu és marcado por fracassos na vida, por tristezas, tu é tudo isso. Mas doravante, por conta do que tu ouviste e desse encontro comigo agora, doravante tu serás um instrumento em minhas mãos. Tu vais ser um instrumento em minhas mãos. Olha que coisa abençoada. É cada um de nós sermos instrumentos nas mãos de Deus. Aí você pode dizer assim: o que significa isso, pastor?
Você quer dizer que Deus vai nos chamar para o ministério pastoral? As mulheres, Deus vai nos chamar para sermos missionárias, é isso? Todo mundo? Não, não é propriamente isso. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, no lugar onde você está. Você vai ser instrumento de Deus no meio da tua família. Você vai ser instrumento de Deus com os teus vizinhos. Você vai ser um instrumento de Deus lá no teu ambiente de trabalho. Você vai ser um instrumento de Deus onde você estiver. Deus vai estar te usando para a glória do seu nome. Deus quer fazer de você uma bênção. Você que tem sido abençoado, você que tem visto o seu barquinho se encher de peixes a cada dia, Deus quer fazer de você esse instrumento que vai se levantar onde você está e vai sinalizar para os seus parentes, para os seus amigos, para os membros da sua família, para os seus vizinhos, dizer: venham, venham e recebam um pouco do que Deus tem me dado, chega aqui perto de mim. Você vai ser usado também. Aquele encontro com Jesus foi marcante. Aquele sermão de Jesus, embora não esteja transcrito aqui as suas palavras, mas foi suficiente para fazer de um fracassado um grande vitorioso, de um pecador um instrumento nas mãos de Deus. O que compete a nós fazer então agora, irmãos? Por fim, compete a nós, tão somente, confiar nesse Senhor. Confiar. Quando Ele disser: volta, lança as redes, volta, não desista, é obedecer. É confiar, é obedecer. E descansar numa certeza de que o Deus que te chamou, é o Deus que vai te usar de forma poderosa como instrumento em suas mãos, como Pedro foi depois usado pelo Senhor. Que Deus use de misericórdia para conosco, irmão. E eu quero dirigir essa palavra, especialmente àqueles irmãos que estão, quem sabe, enfrentando lutas terríveis. Quem sabe você está muito desapontado com muita coisa, você está entristecido, abatido. Talvez você tenha uma causa, e você esteja dizendo para Deus assim: olha, eu estou cansado, eu já lutei, já falei, já fiz de tudo, Senhor, nada, zero, não estou conseguindo, eu estou para entregar os pontos. Lembre desse Senhor, desse que te manda voltar. Volte para o mar, lance as tuas redes, obedeça à voz de Deus, não desista, porque você tem um Deus que está com você, e Ele que vai operar o milagre. Você terá a grande bênção de ver o barquinho cheio de peixes. Você terá a grande alegria de ver o mover de Deus em teu favor. Que Ele a todos assim abençoe. Amém.